Você já sentiu aquela dor silenciosa, aquela que não vira lágrima, mas que pesa mais que 1 milhão de nãos? Aquela que ninguém vê porque você o conhece, porque você não chorou, porque achei que se guardasse em silêncio, talvez ela desaparecesse. E se eu te disser que uma única frase dita com desprezo pode virar a chama que acende uma vida inteira? Em 2008, num salão de aula apertado, no interior de Minas Gerais, um menino negro de 12 anos disse, com os olhos brilhando: "Quero criar tecnologia para ajudar comunidades como a minha." E o professor, com a voz gelada de quem já decidiu o futuro de todo mundo antes mesmo de conhecer os sonhos, respondeu: "Negro não vai conseguir. Essa área é para quem tem dinheiro e influência. Você vai acabar trabalhando na construção ou na feira." A sala ficou em silêncio. Ninguém olhou para ele, ninguém disse nada, mas Eduardo, ele não baixou a cabeça por medo. Ele baixou a cabeça para esconder a chama que acabou de ser acesa. E hoje ele é diretor de inovação global, palestrante TED, criador de tecnologia que ilumina favelas, e gravou um vídeo de perdão, não para vingar, não para humilhar, mas para transformar o homem que tentou apagar seu futuro. E o que aconteceu depois? O vídeo viralizou, milhões assistiram, e o ex-professor chegou às lágrimas e pediu desculpas em vídeo. Se você já foi chamado de menos, de não vai dar certo, de onde você nasceu, define onde você vai morrer. Esse vídeo vai mudar tudo o que você acredita sobre superação, racismo no Brasil e o poder do perdão. Porque essa não é apenas uma história de sucesso. É uma prova viva de que o maior ato de coragem não é vencer, é perdoar quem tentou te matar dentro da alma. E se eu te disser que essa história real pode te ensinar como vencer a discriminação sem odiar, como transformar o preconceito em combustível sem perder a humanidade, como mesmo após ser dito não, você ainda pode ser o motivo de alguém dizer sim, décadas depois. Fique até o final, porque o que vem depois dessa cena vai te fazer pensar: e se eu pudesse perdoar também? Eduardo não tinha computador, não tinha internet, não tinha ninguém em casa dizendo: "Você vai ser engenheiro." Sua mãe trabalhava 12 horas por dia limpando casas. Seu pai já foi enterrado há 6 anos e a única coisa que ele deixou foi um abraço apertado, uma frase e um olhar que parecia dizer: "Filho, o mundo pode te dizer quem você é, mas só você decide se acredita nisso." Então, ele começou sozinho. Na biblioteca pública da cidade, aquela com as prateleiras tortas, o cheiro de mofo e os livros quebrados por falta de cuidado, ele pegava qualquer coisa que tivesse engenharia ou tecnologia na capacidade. Livros de 1987, manuais de eletrônica com páginas soltas, cadernos de alunos que tinham ido embora e nunca saíram. Ele ia tudo, mesmo sem entender metade, porque cada palavra era um tijolo na parede que ele ia construir, contra o que o mundo dizia que ele merecia. E quando a escola fechava, ele voltava aos sábados, sozinho, com um lanche de pão com manteiga e um caderno amassado no bolso. A secretária, Dona Célia, sabia que ele vinha, nunca disse, nunca cobrou. Só abria a porta, dava um aceno e deixava o computador ligado. Um único computador, com Windows XP, lento como tartaruga, mas para ele era um portal. Ele passou horas tentando fazer simulações de circuitos. Baixe vídeos do YouTube. Sim, YouTube, com áudio cortado, imagem pixelada, mas ele entendeu. Porque ele não estava aprendendo programação, ele estava aprendendo a não desistir. E aí vem a parte que ninguém conta. O preconceito não te mata com soco, ele te mata com silêncio, com olhares que dizem: "Você não pertence aqui." Com professores que acham que seu futuro já está escrito no cor da sua pele. E Eduardo, ele transformou esse silêncio em música. Cada não virou uma nota, cada olhar de desprezo, um ritmo. E ele compôs uma canção, sem microfone, chamada
persistência. Enquanto outros meninos da periferia eram levados pela violência, pelo desânimo, pela ideia de que não adianta tentar, ele estudava enquanto dormia. Colava fórmulas nas paredes do quarto, usava o espelho do banheiro como quadro negro. E toda semana, sua mãe economizou R$ 20, metade do que ganhou num dia, para comprar um caderno novo. Não era bonito, não tinha capa colorida, mas nele ele escreveu: "Eu vou ser engenheiro, mesmo que ninguém acredite, mesmo que o mundo me diga que não." E sabe o que é mais louco? Ele não fez isso por vingança, não queria provar que o professor estava errado. Ele queria provar que ele mesmo valia algo. E isso é o que diferencia um herói de um sobrevivente. Um sobrevivente luta para escapar. Um herói luta para criar algo que nunca existe, mesmo que ninguém esteja olhando. Você já teve alguém te dizendo que você não merecia? Que seu sonho era muito grande para sua origem? Se sim, então você entende, porque essa não é uma história de superação. É uma lição de como manter a alma inteira, mesmo quando o mundo tenta te partir em pedaços. E o que aconteceu depois que ele terminou o ensino médio? Que ele foi aceito na USP? Quem ganhou bolsa? Não, ainda não. Ainda estava tão sem começo. Mas agora, ele tinha um propósito que ninguém poderia tirar. Você já ouviu falar de alguém que entrou na USP com nota máxima no Enem? E ninguém sabia quem ele era? Eduardo não tinha perfil no Instagram. Não tinha influenciado o pai. Não tinha cursinho particular. Sua preparação foi feita em cadernos manuscritos, sob a luz fraca de uma lâmpada que piscava toda hora. Quando os resultados do Enem saíram, a escola inteira ficou em choque. O menino que passava os sábados sozinho na biblioteca tinha tirado 0 pontos, o primeiro da história da cidade. Na época, apenas 7 pessoas no Brasil tinham feito isso. E ele era negra, vinha de uma família que vive de auxílio emergencial. E seu professor havia dito aqui, 2 anos antes: "Você vai acabar trabalhando na construção ou na feira." A notícia virou noticiário local. Mas o que ninguém viu foi a mãe dele, chorando no corredor da prefeitura, segurando o papel como se fosse um bebê recém-nascido. Foi ela que pagou a taxa de inscrição da universidade, vendendo um colar de contas que o marido deixou. E quando chegou à USP, ninguém o descobriu, ninguém o conheceu. Ele entrou nas salas como se fosse invisível, até que um professor de física olhou para ele e perguntou: "Você é o Eduardo Silva do Enem?" E Eduardo respondeu: "Sou sim, professor." E o cara, sem pensar 2 vezes: "Então você é o único motivo pelo qual eu ainda acredito nesse sistema." E aí começou uma verdadeira transformação. Ele não era só o aluno brilhante, era o único negro da turma de engenharia elétrica que não vinha de escola particular, que não tinha laptop novo, que não viajava no feriado, que almoçava com o lanche que a mãe preparava, arroz, feijão e um ovo, e guardava metade para levar para casa. Mas ele não reclamou, porque ele sabia, ser diferente não é ser menos. É o primeiro, e foi assim que ele começou a criar. Não por fama, não por dinheiro, mas porque viu algo que ninguém mais via. As favelas da periferia de São Paulo tinham luz, mas não energia. Luzes que apagaram toda vez que chovia. Luzes que eram ligadas por fios suspensos como redes de pescador. Ele pensou: se eu consigo fazer circuito no Windows XP, consigo fazer um sistema que funciona mesmo sem rede elétrica. No 3º ano da faculdade, ele montou, com peças usadas e ações, um protótipo de iluminação solar brilhante, alimentado por bateria reciclada de celular, barata, resistente, feita para durar 5 anos sem manutenção. E quando foi apresentado na Feira de Inovação da USP, um empresário americano, que nem falou português direito, parou, olhou e disse: "Este é o futuro." 2 meses depois, ele foi selecionado para um programa de intercâmbio no CSPNU, em Stanford, com bolsa integral. E o melhor,
Ninguém lá sabia quem era o menino da feira. Só sabia que ele tinha criado algo que poderia mudar uma vida de milhões. Hoje, aos 32 anos, Eduardo é diretor de inovação numa empresa global de energia limpa. Tem patentes registradas em 8 países. Já palestrou na ONU. Teve seu projeto documentado pela BBC. É mentor de mais de 2.000 jovens negros nas periferias, ensinando-os a usar a própria dor como combustível. Mas aqui vai a parte que ninguém conta. Ele nunca esqueceu aquele dia na sala de aula. Nunca. Mesmo com prêmios internacionais, viagens, entrevistas, livros publicados, aquela voz fria ainda ecoava, como um fantasma silencioso. E ele não queria vingança, ele queria liberdade. E foi então que ele descobriu algo. O professor estava aposentado, doente, sozinho, e morava numa casa simples num bairro que nem mapa tem. E Eduardo sentiu algo que não esperava. Dor, não a dor da vingança, não a raiva, mas uma saudade estranha, como se parte dele ainda estava lá, na sala de aula, esperando que alguém, só uma pessoa, dissesse: "Eu vi você, eu te entendi." E então ele fez algo que ninguém imaginava. Ele não foi até lá para confrontar. Não mandei mensagem cobrando justiça. Não postou nada nas redes. Ele pegou sua câmera, ligou o microfone e grave um vídeo de perdão. Não para mostrar que venceu, não para expor o professor, mas porque ele precisa libertar a si mesmo. Você já carregou uma ferida que ninguém via? Não aquela cicatriz no braço, mas aquela que fica na mente, na garganta, no peito, quando você acorda às 3 da manhã e ouve de novo a voz de alguém dizendo: "Você não é capaz." Eduardo tinha tudo. Tinha prêmios, tinha reconhecimento, tinha jovens que o chamavam de pai, tinha dinheiro, viagens, câmeras apontadas para ele toda vez que conversamos, mas tinha uma sombra. Toda vez que entrava numa sala nova, ouvia a voz dele. Ó professor Almeida, aquele que em 2008, com um sorriso seco e um olhar de superioridade, disse: "Negro não vai conseguir." Ele tentou esquecer. Escreveu livros, palestras de fez, ajudou centenas, mas sempre alguém perguntava: "O que você motivou a seguir?" Ele respondeu: "Uma palavra que eu transformei em combustível." Mas nunca contei a história completa. Nunca mencionou o nome, porque falar era como abrir uma ferida de novo. Até que, num dia chuvoso de outono, enquanto revisava arquivos antigos da escola, por causa de um documentário sobre educação no interior, ele encontrou o nome do professor. E aí veio a surpresa. Sr. Almeida foi aposentado, estava doente, morava sozinho, sem família próxima, sem redes sociais, sem ninguém que soubesse quem ele foi. E Eduardo sentiu algo que não esperava. Não a dor da vingança, não há raiva, mas uma saudade estranha. Como se parte dele ainda estava lá, na sala de aula, esperando que alguém, só uma pessoa, dissesse: "Eu vi você, eu te entendi." E então ele fez algo que ninguém imaginava. Ele não pegou a arma da vingança. Não é justiça. Não fez um vídeo para expor. Ele pegou sua câmera, ligou o microfone e grave um vídeo de perdão. Não para mostrar que venceu, não para expor o professor, mas porque ele precisa libertar a si mesmo. E isso é o que menos entendemos. Perdoar não é esquecer, é parar de dar poder ao que você feriu. É dizer: "Você me magoou, mas não vou deixar que você continue morando dentro de mim." E Eduardo sabia, se ele não perdoasse, a voz do professor continuaria sendo a última que ele ouviria antes de dormir. A última que ecoaria em seus filhos. A última que moldaria como ele ensinaria os outros. Então ele decidiu: "Vou falar, não para julgar, mas para curar." E foi assim que ele começou há 1 ano. Câmera ligada, silêncio. Ele olha direto para a lente, sem maquiagem, sem paixão exagerada, sem dramatização. Só ele, só a verdade. E aí, com a voz suave, mas firme, ele conta tudo. Do sonho infantil, da humilhação, das noites sem luz, dos cadernos velhos, da mãe economizando R$20 por semana, da USP, dos prêmios
das crianças que ele ajuda hoje. E no final, ele para, fique quieto por 3 segundos e diz: Sr. Almeida, eu não vim aqui para te humilhar. Vim porque preciso que você saiba, eu consegui. Mas mais do que isso, eu perdoo. E se você ainda tiver coragem de olhar para mim, mesmo que pelo vídeo, eu estou aqui para ouvir, para aprender também com você. E depois, silêncio. Então respire fundo. E aí, a tela escura. Ninguém sabe o que aconteceu depois. Ninguém sabe se ele tem inveja. Ninguém sabe se o professor ia ver, mas ele fez. E isso é o que torna essa história diferente de todas as outras. Porque a maioria das histórias de superação terminam com a vitória. Essa termina com o ato mais humano de todos: perdoar, mesmo quando não há pedido de desculpas. Porque o maior ato de poder não é vencer o inimigo. Não permite que ele continue vivo dentro de você. Você já viu alguém chorar sem fazer barulho? Não aquele choro de desespero, não o de raiva, mas o silêncio. O que vem da alma, quando você finalmente solta algo que carregou por anos e percebe que não era só sobre você. Eduardo não sabia que o professor ia ver o vídeo, nem se ele ainda tinha força para ligar um celular. Ele só sabia uma coisa: se eu não fizer isso agora, nunca mais vou me sentir livre. Então ele invejou. Para a ONG que ele fundou, Raízes que Iluminam, com um título simples: Eu Perdoo. Eles postaram no YouTube, sem clickbait, sem legendas em vermelho, sem música dramática, só o vídeo, só a verdade. E o que aconteceu? Em 48 horas, o vídeo teve 5 milhões de visualizações. Em uma semana, mais de 17 milhões. Não há mundo inteiro. Na Índia, um menino negro de 14 anos escreveu: Meu professor disse a mesma coisa. Hoje eu liguei para minha mãe e disse: Você é médico, porque ele conseguiu, na África do Sul, uma proposta especial com toda a escola. Isso é o que a educação deveria ser: não moldar alunos conforme os preconceitos, mas libertá-los deles. Na Nigéria, um ex-aluno que havia abandonado os estudos depois de ouvir "negro não vai dar certo", voltou para a sala de aula. Hoje, ele é engenheiro civil. E nos comentários, milhares de pessoas escreveram: Eu também fui esse menino. Eu também fui esse professor. Eu nunca tive coragem de dizer "eu perdoo", mas hoje eu decidi. Mas o mais incrível, ninguém estava olhando para Eduardo como um herói. Estavam olhando para ele como um espelho, porque o que ele fez não foi apenas perdoar, foi desarmar o racismo com amor. Ele não concordou, não exponha, não pediu justiça. Não é tradicional que o professor fosse punido. Ele só disse: Eu consegui, mas eu te perdoo. E estou aqui para ouvir. Isso é educação contra o racismo na forma mais pura que existe. Não é lei, não é discurso. É um ato humano que reverte o ciclo da dor. E o que aconteceu depois que o vídeo viralizou? A mídia entrou em cena. Revistas internacionais, documentários da Netflix, TED Talks agendadas, câmeras nas portas da casa dele. Mas Eduardo, ele sumiu. Não fiz entrevista. Não apareceu na TV. Não usei fama para vender curso. Ele simplesmente voltou para a ONG e continua ajudando jovens negros, como sempre fez, até que, 2 dias depois, num grupo de ex-alunos da escola antiga, alguém mandou um link com uma legenda simples. Alguém achou isso na casa do Sr. Almeida. Foi gravado pelo vizinho. Não sei se é real, mas está me matando. E todos nós clicamos e lá estava ele, professor Almeida, sentado numa cadeira de rodas, com as mãos enrugadas, tremendamente levemente, os olhos vermelhos, a voz rouca, como se cada palavra fosse um peso. E ele começou a falar: Eduardo. Pausa longa. Ele respira fundo. Eu não sabia. Outra pausa. Lágrima cai. Eu não sabia o que era real. Ele fecha os olhos. Quando abre, está tudo diferente. Eu só vi a cor da sua pele e pensei que era o fim da sua história. Silêncio. Só o som da respiração. Eu estava errado. Tão errado que dói até hoje. Ele levanta a mão como se quisesse tocar a tela. Eu não sou um herói. Não sou um bom professor. Agora ele sussurra: Mas você é tudo o que eu deveria ter ensinado. E aí, ele se inclina para frente.
olha direto para a câmera e diz com o coração partido: eu te peço desculpas. Agora, me desculpe, por favor. Me desculpe. O vídeo termina. Nenhum efeito sonoro. Nenhuma música. Só o som de um homem idoso chorando sozinho, pedindo perdão. E o mundo? O mundo ficou em silêncio, porque ninguém esperava isso. Ninguém esperava que o opressor fosse capaz de se tornar testemunha. E você sabe o que é mais poderoso? Eduardo não respondeu publicamente. Não postou nada. Não fez declaração. Não ganhou prêmio por isso. Ele enviou uma mensagem privada, uma única mensagem. Ela disse: você não me ensinou matemática, Sr. Almeida, mas me ensinou que o mundo pode tentar te dizer quem você é, mas só você decide quem vai ser. E a partir daí, tudo mudou. Você já sentiu que alguém te ensinou algo, sem nunca ter pretendido. Eduardo não foi ensinado por Almeida em sala de aula. Não aprendi física com ele. Não decorou fórmulas nas suas anotações. Nem ouviu uma palavra de incentivo, mas ele aprendeu a maior lição da vida. Porque o professor, sem querer, lhe ensinou: o mundo vai tentar te dizer quem você é. E Eduardo decidiu: então eu vou me dizer quem sou, mesmo que seja só para mim primeiro. Depois do vídeo, depois das lágrimas, depois dos silêncios, Eduardo começou a visitar o Sr. Almeida, hoje quarta-feira. Sem anunciar, sem câmeras, sem fotógrafos, levava flores, sempre rosas brancas. Porque ele sabia, coroas de glória não são feitas de ouro, são feitas de paciência. Às vezes, eles conversavam sobre o tempo, sobre o cheiro da chuva na Cidade Velha, sobre como o mundo mudou e o professor não conseguiu acompanhar. Outras vezes, ficavam em silêncio, só sentados, um segurando a mão do outro, e um dia o professor, com voz fraca, disse: você ainda me odeia? Eduardo olhou nos olhos dele e respondeu: não, mas eu ainda sinto dor. E é isso que me faz lembrar: nunca mais vou deixar ninguém dizer a alguém que ele não vale. E foi nesse momento que o professor, pela primeira vez, transmitiu, não um sorriso de rompimento, um sorriso de reconhecimento, porque ele viu, Eduardo não era só o menino que venceu, era o homem que não permitiu que a dor o transformasse em algo que ele não queria ser. Eles não viraram amigos, não se abraçavam como pai e filho, não trocavam mensagens todo dia, mas viraram testemunhos de um erro, de uma cura, de uma escolha. E o mais profundo, Almeida passou a pedir perdão, não só a Eduardo, mas a si mesmo. Ele começou a escrever cartas, cartas que nunca tenho inveja, para os alunos que ele feriu, para os que ele ignorou, para os que ele achou que não tinha potencial. Uma delas dizia: eu tinha medo de ver coragem onde não esperava, porque se eu visse, tive que admitir que estava errado. E admitir que estava errado era como admitir que eu também era pequeno. Eduardo leu essa carta e guardou, porque agora ele entendeu. O racismo não nasce da maldade, nasce do medo. Do medo de enxergar alguém que pode ser mais do que você. O medo de que seu sistema de valores seja mentira. E isso é o que torna esse diálogo tão raro. Não é um final feliz. É um final real, porque nem tudo foi consertado. O professor não voltou a ensinar. Não ganhou prêmio. Não apareceu na mídia. Ele morreu 2 anos depois. Mas antes de partir, pediu para que colocassem na cabeceira da cama um caderno amarelo. Era o caderno que Eduardo usava na escola. O primeiro que a mãe comprou com R$ 20 economizados. Na capa, ele havia escrito, com caneta esferográfica: eu vou ser engenheiro. Mesmo que ninguém acredite, Almeida segurou aquele caderno até o fim. E quando Eduardo foi à casa dele, após a morte, encontrou uma carta escrita com letra trêmula: Eduardo, eu não merecia você, mas você me deu algo que nenhum professor me deu, a chance de ser humano novamente. Perdoe-me e continue sendo. Então a sombra que virou luz. E hoje, quando Eduardo visita a escola, ele não vai ao auditório, não vai ao pódio, vai ao pátio e olha para aquela placa nova. A única placa da escola que não fala de aluno notável, que não cita nota máxima, o que não menciona vantagens. Ela diz apenas:
Aqui, um professor errou, um aluno venceu, e o amor venceu tudo. E às vezes, quando as crianças passam, alguém pergunta: quem é Eduardo? E um funcionário responde: foi o garoto que ensinou a gente que o maior poder não é ser o melhor, mas ser o mais humano. Você acabou de assistir à história mais poderosa que você já viu. E ainda não fez nada. Não porque não quero, mas porque você não sabe por onde começar. E eu entendo, porque quando algo te toca assim, quando uma voz fria de 2008 vira um pedido de desculpas em 2024, quando um menino da periferia vira diretor global e quando um professor que tentou apagar um sonho acaba sendo curado por esse mesmo sonho, você sente, isso é incrível. Mas e eu? O que eu faço com isso? Aqui vai a resposta. Você não precisa ser Eduardo para mudar tudo. Você só precisa ser corajoso o suficiente para escolher o amor, antes do ódio. Se alguém te disse, você não vai conseguir, hoje você pode olhar no espelho e dizer, eu consegui, mesmo que ainda esteja no começo. Se você feriu alguém, hoje você pode escrever uma mensagem, só uma, sem pedir perdão por obrigações, só porque você quer ser melhor. Se você carrega uma dor que ninguém vê, hoje você pode decidir, essa dor não vai mais definir quem eu sou, vai definir o que eu ensino. E se você tem um filho, um aluno, um sobrinho, um amigo negro, pobre, diferente, hoje você pode dizer, você vale, você é capaz, e eu estou aqui para ver você voar. Porque essa história não é sobre o passado, é sobre o agora. O vídeo viralizou. A placa foi colocada. O professor morreu em paz. Eduardo segue ajudando jovens, mas o que você vai fazer? Pare agora. Feche os olhos por 5 segundos. Pense em alguém que você feriu. Pense em alguém que você feriu e então faça uma coisa simples. Algo que ninguém espera. Envie uma mensagem. Liga. Escreva num papel. Diga, eu te perdoo ou me desculpe. Não por pressão. Não por holofote. Porque você merece paz. E porque o mundo precisa de mais pessoas que escolham o amor, mesmo quando ele dói. Você não sabe se amanhã o seu corpo vai estar aqui. Você não sabe se o outro vai ter coragem de ouvir. Você não sabe se o momento vai voltar. Perdoar não é um ato de fraqueza. É um ato de coragem que salva vidas, inclusive a sua. E se você chegou até aqui, é porque isso não é só uma história para você. É um sinal de que você está pronto. Pronto para largar o peso, pronto para parar de esperar justiça, pronto para criar a sua própria redenção. Agora quero que você faça 2 coisas. Deixe um comentário aqui. Escreva apenas uma frase. Hoje eu escolhi. Be completa. Pode ser, hoje eu escolhi perdoar meu pai. Hoje eu escolhi acreditar em mim. Hoje eu escolhi dizer, me desculpe. Não importa o tamanho, importa que seja verdade. Eles vão ler, e talvez alguém precise disso hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso aqui não é só um vídeo, é o início de um movimento. Um movimento de pessoas que não querem mais viver no silêncio da dor, que querem transformar o preconceito em propósito, que querem ensinar que negro que venceu não é exceção, é norma, que educação contra o racismo não é política, é humanidade. Lembre-se, você não precisa ser engenheiro, não precisa ter 1000 no Enem, não precisa aparecer na TV, você só precisa ser humano. E se hoje você leu isso, é porque o universo colocou essa história na sua frente. Para te lembrar, ninguém define seu valor, só você decide. E o maior milagre não é vencer, é escolher o amor, mesmo depois de ser ferido. Se você acredita nisso, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Com alguém que precisa saber, você não está sozinho. E se você chegou até aqui, você já faz parte dessa mudança.